Olá pessoal, eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, tudo bem com vocês? Este vídeo aqui hoje é sobre a evolução da vida e da forma, que é baseado em um livro, né, da autora Annie Besant, eu tenho ele aqui em espanhol, né? Não foi lançado em português ainda, mas espero que seja logo mais. E claro que o título é baseado nesse livro, o conceito também é algo que existe na teosofia em alguns livros, como capítulo, mas ele não é só baseado neste livro. Eu até pretendo fazer depois uma palestra ou uma resenha mais detalhada sobre o livro em si, especificamente do conteúdo do livro, mas este trabalho eu resolvi dar esse nome, porque acho que ele acaba mais condizente com o que eu já li da teosofia, né, dentro da divisão do que é a evolução espiritual e a evolução biológica, né? Então, para que não haja confusão, quando a gente fala de evolução da vida, está se referindo à vida espiritual, à vida que é uma só, que nós temos várias existências, mas a vida é uma só, porque a vida é eterna, a vida da alma é eterna. Então é essa evolução que está se falando da vida, a evolução da alma, a evolução do ser que continua a sua trajetória de encarnação a encarnação. E a evolução da forma seria a forma, a biologia, na verdade é dito evolução da forma porque ela começa em formas não biológicas, né? Desde o mineral, até formas elementais, etc. E depois passa por vegetais, por animais, chega ao ser humano e passa por, e até vai adiante do ser humano por escalas que ainda viram pela frente. Mas é bom que a gente entenda essa forma de considerar a evolução da vida e da forma, e entenda também que nós já abordamos fizemos essa palestra com vários títulos diferentes, e aí estamos reunindo conteúdos dessas várias palestras para juntar aqui e fazer uma palestra, né, já condensando tudo isso. Por isso que essa não vai ter aquele formato de slide tradicional com a imagem que eu coloco do lado para associar, e aí eu vou ter que encontrar um lugar para colocar essa imagem do que eu estou falando para vocês, da possibilidade de estar tete a tete, né, no vídeo com vocês, e eventualmente posso até desaparecer também, mas a ideia é que a gente tenha um formato 9:16 que ocupe a tela inteira para ficar melhor para vocês visualizarem, certo? Então, continuem aí que logo depois da vinheta nós começaremos esse vídeo, né, com esse assunto, evolução da vida e da forma, ok? Então vamos lá. Pronto, pessoal. Nós temos aqui esse conteúdo, né, que é um assunto dos que eu mais gosto de abordar. E aí eu começo com esse slide aqui, que é mostrando uma garotinha soltando bolhas, né, de sabão, e o universo sendo criado, e logo depois aqui essa ilustração mostrando de como as coisas acontecem nesse processo todo evolutivo, né? Então é só uma ilustração para dar a entender que nós vamos tratar aqui de uma evolução macro, de uma evolução que inclui também o universo, que inclui tudo que está, né, fazendo parte desse universo. Obviamente que quando a gente fala de vida sendo essa energia, a gente tem que entender também dentro, como na teosofia está sendo dito, né, que tudo que existe no universo tem vida, até as partículas atômicas, até os átomos, as moléculas. Então por isso que a gente não pode deixar de incluir todas essas partes do universo desde o início da criação, pelo menos a criação que nós conhecemos, né, aquilo que nós consideramos como criação, que dentro da ciência só se pode considerar Big Bang como o início de tudo, porque não se pode falar do que seria antes disso, dentro de um ciclo de nascimento, vida e morte do universo. Então a gente tem que entender aí que essa vida está permeando todo esse processo, e é bom que a gente entenda também que se existe a evolução da vida acontecendo, a evolução da forma também acontecendo, são coevoluções que vão acontecer à medida que tudo vai se desenvolvendo, vai aprendendo, vai passando por um aprendizado, e nesse aprendizado se construindo um universo cada vez melhor, tá? Então eu trago logo aqui de início um trecho do livro Evolução da Vida e da Forma, de Annie Besant. Nós não pegamos muitos trechos, porque justamente como eu disse, nós vamos ainda abordar sobre esse livro mais detalhadamente, mas ele inspirou várias passagens deste livro, deste vídeo. Ela diz: não morre homem algum na terra
sem ser ferido por um Deva cujo trabalho está feito. Não ocorre nenhum dos chamados cataclismos naturais sem que um Deva presida sua execução. Todo fenômeno é o véu de um Deva, e nada se faz sem que um Deva tome parte. Deva, pessoal, é um ser espiritual, um auxiliar invisível que corresponderia, na nossa visão ocidental, a um anjo, né? E existem hierarquias de anjos, cada um responsável por uma coisa diferente dentro da filosofia católica e cabalística e tal. Dentro da filosofia cristã, judaica e cabalística, né? Então a gente já entende aqui que essa evolução obedece a uma tecnologia divina que trabalha com anjos, trabalha com seres, com a hierarquia celestial. Então é muito mais avançada do que a tecnologia humana, então tem possibilidade de recuperar sozinha, e também de ter ajuda em algum momento, e no processo evolutivo tudo está meticulosamente planejado e estudado, cada passo, e obviamente também tem partícipes desse processo todo, e nós somos parte desse processo de criação também, e vamos ganhando cada vez mais importância nesse processo evolutivo à medida que evoluímos, porque vamos ganhando mais, digamos assim, atuações diretas sobre esse processo. Mas é preciso que a gente entenda que antes disso a gente já tem um compromisso, logo que a gente nasce, para esse processo acontecer também. E aí, né, ser parte disso, ser iniciado nesse processo de crescimento ao lado do plano divino, é parte do nosso esquema, mas se a gente quiser deixar adiar para depois, também é consequência do nosso processo de crescimento espiritual isso acontecer, e os resultados em relação a isso também vão ser consequência da nossa decisão. Neste outro livro de Helena Blavatsky, Fundamentos da Filosofia Esotérica, ela diz: não existe matéria morta, o mais ínfimo átomo está vivo, e não poderia ser de outra forma, pois cada átomo é fundamentalmente por si mesmo o ser absoluto. O verdadeiro conceito é o de que cada átomo de substância, não importa de que plano, é ele mesmo uma vida. Então, aquilo que eu disse para vocês, né? Então, como nessa representação está mostrando aí vários átomos utérrimos, né? Ou várias representações aí da energia do átomo térreo, que é o átomo primordial, né? Dando a entender isso, que, né, na verdade essa evolução da vida é a evolução que permeia tudo, que coexiste a tudo, né? O destino de cada átomo é criar um Brahmananda, né? E aí aqui no asterisco dizendo que Brahmananda é o ovo de Brahma, do qual nasceu o mundo, o universo ou o macrocosmo, isso do glossário teosófico. Então, esta é a grande, digamos, talvez o que a gente pode conceber como objetivo, né, do universo, objetivo de cada coisa que existe no universo, porque muita gente se pergunta assim, se um planeta que não tem nenhum habitante existe, para que ele existe, né? Se a gente considera que o universo existe para que nós evoluamos, que os seres que existem no universo evoluam, aí a grande pergunta é, será que os próprios planetas não são seres em evolução? Será que em outras dimensões aquele planeta não tem vida também? E quais várias formas de vida coexistem num planeta aparentemente inabitado? Então essa é uma questão filosófica para a gente perceber se a gente acredita em Deus, acredita num propósito divino e acha que Deus é muito mais inteligente do que nós. Obviamente, tudo que existe no universo tem uma razão de ser e tem um caminho evolutivo dentro desse plano macro, né? Em Doutrina Secreta, Helena Blavatsky também diz assim: a doutrina secreta ensina o progressivo desenvolvimento de todas as coisas, tanto dos mundos como dos átomos. Não é possível conceber o princípio desse maravilhoso desenvolvimento, nem tampouco imaginar-lhe o fim. O nosso universo não passa de uma unidade em um número infinito de universos, todos eles filhos da necessidade, elos da grande cadeia cósmica de universos, cada qual em relação de efeito com o que precedeu e de causa com o que lhe sucede. Então ela fala aí do encadeamento evolutivo, né? Do processo evolutivo, de tudo que acontece. Então, assim como a gente fala dos mestres de sabedoria como seres que estão muito adiantados no processo evolutivo e participam muito ativamente desse caminho de evolução de todos nós,
o universo como um todo também passa por ciclos, né? Então, alguns remanescentes do ciclo anterior, que são partes mais evoluídas do nosso universo, estão presentes aí, ajudando nesse crescimento, inspirando outras partes energeticamente falando, para que elas cresçam, para que elas evoluam, entendendo que a gente, como vida, ocupando essa forma física que é o nosso corpo, nós estamos também evoluindo o corpo, estamos fazendo esse corpo evoluir energeticamente, porque tudo é vida, né? O nosso corpo, em cada partícula, em cada molécula, em cada célula, em cada tecido do nosso corpo, tem ali vida, e tem uma egrégora, tem um conjunto de consciências que estão coevoluindo, e a gente tem que estar evoluindo junto. E podemos até achar que estamos no comando de tudo isso, mas não estamos, porque existem seres ainda acima de nós que fazem também parte dessa cadeia. E essa cadeia de crescimento evolutivo inclui tudo crescendo em evolução da vida e tudo crescendo em evolução da forma. Então, a evolução da forma é a evolução da vida, a evolução do princípio biológico da vida, coevoluções da forma, a evolução da matéria, dos organismos biológicos, nos diversos reinos, né? A evolução dos micro-organismos e macro-organismos simbiontes, essências elementais físicas, reinos mineral, vegetal, animal, humano, super-humano. Então, aqui uma síntese, né, do que poderíamos estar chamando de evolução da forma. E na evolução da vida, quais evoluções da vida? A evolução das emoções, essências elementais astrais, a evolução da mente, essências elementais mentais, a evolução da intuição, prana búdico, a evolução da alma, né? Ego, Atman, Budi, Manas, a evolução do espírito, psiquismo transpessoal. Então, aqui uma síntese do que a gente poderia estar chamando de evolução da forma, evolução da vida. Então, veja que todas as duas modalidades são coevoluções. Muitas coisas estão acontecendo evolutivamente, né? Só no nosso corpo mesmo, a gente vai ver nesse instante um livro aí que fala de micro-organismos que estão em volta de nós e que evoluem junto com a gente, ou que ajudam a gente também na evolução. Então, são coevoluções importantes que a gente precisa estar atento de que estão acontecendo, tá? O livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, é, por muitos cientistas, o livro básico para esse conteúdo que nós vamos falar. Só que eu digo a vocês que dificilmente a gente pode entender a evolução plenamente somente estudando a seleção natural, somente entendendo as teorias de Darwin, que nem era ateu, né? Mas mesmo assim ele serviu como uma grande forma de justificar, de explicar para os ateus uma evolução que não precisaria de Deus, vamos dizer assim, porque não existe aquele processo do criacionismo, né, de cada ser, cada espécie ser criada independentemente por Deus, em cada momento, em cada época geológica e tal, que a gente até acredita que hoje mesmo as religiões mais tradicionais não creem também nisso, sabem que é possível conciliar muito bem a ciência com a religião, mas o que a gente pode dizer só assim, que o próprio nome seleção natural já mostra para a gente que a teoria dele mostra como que as espécies sobrevivem dentro das intempéries que acontecem e tal, e ao sobreviverem, essas espécies vão sendo reproduzidas e a evolução vai acontecendo dessa maneira, mas o princípio evolutivo em si não está na seleção natural, né? A seleção natural, como o nome já está dizendo, é um filtro, né? Um filtro das espécies que vão continuar e as que não vão. Mas o que é que faz essas espécies serem mais aptas? O que é que faz algumas espécies serem mais avançadas em alguma coisa que a faz sobreviver, né? Ainda que essa coisa não seja física, que seja a inteligência, como o homem, etc., né? Já conquistando esse estágio, né, da inteligência, do jeito que nós entendemos a inteligência, né, cognitiva. Então, é bom que a gente tenha em mente isso, né, que o processo evolutivo é muito mais complexo e muito mais microcósmico, vamos dizer assim. Neste livro de N. Sri Ram, O Homem, Sua Origem e Evolução, ele diz: não é através da seleção acidental que o progresso, que já se expande tão enormemente, foi adquirido. A seleção acidental, o jogo de fatores aleatórios, é uma teoria muito fraca para explicar as profundas diferenças na evolução para as quais a inteligência humana se volta a fim de compreendê-las e explicá-las.
Até o próprio fato de se chamar evolução já é algo que muitos cientistas discordam, né? Preferem até processo de crescimento ou processo de mudança, transformação, mas sempre tem, quando se fala em transformação, sempre tem aquela coisa, né, de trazer algo melhor do que antes. Aí eles até alegam que é a própria sobrevivência em si, a própria seleção que produz essa evolução, porque só consegue sobreviver aquele que está mais apto, não necessariamente sendo essa evolução algo que seja melhor para a espécie. Agora, uma coisa que as pessoas não sabem é que o Charles Darwin defendia algumas teorias lamarquistas, né? Como, por exemplo, a dos caracteres adquiridos serem hereditários, e só depois que no neodarwinismo isso foi abolido, né? E as pessoas acham assim que essa teoria dos caracteres adquiridos serem hereditários é imediatamente eliminada somente pela experiência, quando a gente considera que, por exemplo, uma pessoa que faz exercícios físicos fica muito forte e musculoso, ela não vai ter um filho forte e musculoso por causa disso, porque os caracteres que ele adquiriu fazendo exercício não estão na genética dele. Era preciso mudar a genética, modificar os genes dele para quando ele transmitisse aqueles fatores que mudaram, as gerações futuras possam ter as mudanças acontecendo. Mas o que acontece é que alguns teóricos, como por exemplo Rupert Sheldrake, defendem a ideia do lamarquismo, porque justamente ele sabe que existem alguns acontecimentos, né, históricos que são através do processo de aquisição, né, da pessoa, são caracteres adquiridos que se transmitem adiante. Então, bom, tem esse caso, né, dos que defendem, que são contra o lamarquismo, né, e que consideram que só caracteres que são transmitidos geneticamente podem ser hereditários. E tem os casos dos bebês dos camelos que nascem com calos nos joelhos, né? De tanto eles ajoelharem para o homem subir, alguns bebês já nascem com calos nos joelhos. Aí a pergunta que se faz, isso foi transmitido geneticamente? Não, foi transmitido de outra forma. E de que outra forma é essa? E é justamente o que Rupert Sheldrake defende com a teoria dos campos morfogenéticos, porque ele diz que quando uma quantidade muito grande de determinada espécie passa a ter determinada modificação na sua estrutura, essa modificação é transmitida para outras e acaba sendo algo que interfere na evolução, interfere na modificação da espécie, né? Então veja que isso já é uma maneira de entender a evolução biológica a partir de um dado energético sutil, né? Seria como que a evolução da forma sendo influenciada pela evolução da vida. Então aí a deixa para a gente falar dos campos morfogenéticos e lamarquismo, né? Evidências a favor da herança de características adquiridas continuaram a se acumular ao longo do século XX, mas foram ignoradas de modo geral. Contudo, pouco depois da virada do milênio, o tabu começou a perder força com o reconhecimento crescente de uma nova forma de herança chamada de herança epigenética. Então ele, em 2013, quando ele faz o prefácio da nova edição desse livro, né, Uma Nova Ciência da Vida, que foi relançado, obviamente tinha que ser relançado sim por causa dos experimentos do Projeto Genoma, né, que mudou muita coisa, então ele acrescentou um prefácio bem detalhado, um prefácio até grande, que vale a pena ser lido. Só ele já é um motivo para se comprar esse livro. Mas ele fala justamente nessa questão da epigenética, que é também um conceito mais novo, né? De que existem coisas que não são afetadas pela genética. Se a pessoa já tem a genética, mas elas não ocorrem, não se manifestam, e só se manifestam em determinadas situações específicas, quando algo eclode, algo acontece na pessoa, para que possa se manifestar. Então aí vem fatores, que são chamados fatores epigenéticos, que vão interferir na atuação da evolução nesse sentido genético da palavra. Então, isso mostra que muitas das coisas que variam nem sempre são diretamente da genética ou dependem somente da genética, mas de outros fatores também. Aí ele tem aqui a ideia do enésimo macaco e da ressonância mórfica, né? Que é a célere de experiência dos macacos que em determinada ilha, né, do Japão,
eles começaram a receber batatas de pessoas que visitavam a ilha, e essas batatas eles comiam com areia mesmo, né? Até que um determinado macaco descobriu que lavando na água a batata, tirando a areia, ficaria melhor o gosto, seria melhor, mais agradável, mais confortável para eles. Aí ele começou a ensinar aos outros que não sabiam ainda isso, que não conheciam isso, foram aprendendo. Aí até que outros de regiões que não tiveram contato com esses que tinham aprendido começaram a lavar batata também na mesma ocasião, e macacos de outra região da ilha e de outras ilhas começaram também a lavar batata, até um certo momento em que um certo número de macacos estava lavando batata antes de comer, ninguém mais comia batata sem lavar. Aí você poderia dizer assim, mas isso era uma evolução natural deles, isso já aconteceria porque eles têm uma certa inteligência, tudo bem, mas você já começa a achar estranho no momento em que levou anos para que eles começassem a lavar essas batatas. Não foi uma coisa assim que aconteceu de um dia para o outro. E quando aconteceu, começou a irradiar e começou a haver uma ressonância mórfica dessa modificação. E essa modificação, que seria uma espécie de lamarquismo, que é uma característica adquirida, e mais incrível ainda, que é um caráter adquirido sem nenhum contato com os outros que passaram a repetir, a reproduzir esse hábito, né? Então é muito bom esse exemplo para que a gente perceba que existe sim algum tipo de atmosfera, né? O Rupert Sheldrake experimentou com pessoas que estavam sendo alfabetizadas, que aprendiam muito mais rápido a se alfabetizar quando elas faziam isso nas universidades ou em escolas, do que quando uma pessoa ia na casa dos familiares que também eram analfabetos ou com pouca cultura, e aí não tinham a mesma egrégora das universidades que ajudavam no processo de aprendizado da pessoa. Então, isso tudo é importante que a gente some, né, a esses dados, essas informações. Então, se, por exemplo, uma pessoa faz exercícios e fica musculosa, obviamente ela não vai ter um filho musculoso, mas se um certo número de pessoas resolver ir à academia, coisa que vai acontecer dificilmente, porque as pessoas têm relutância, né, a fazer atividades físicas, mas se a espécie humana, um certo número de pessoas, uma certa porcentagem da espécie humana tiver malhadona, já em condições físicas muito boas, isso repercutirá na evolução do ser humano como um todo. Não é que instantaneamente todo mundo vai ficar musculoso, mas aos pouquinhos a energia, a forma, ou o campo morfogenético, o modelo organizador biológico, ou o perispírito, ou o corpo astral, como quer que a gente queira chamar, do ser humano vai se transformando também, porque a evolução vai interferindo no nível mais sutil, né? Então, novo estágio de evolução vai se passar na nossa espécie, e esses estágios de evolução são assinalados por esferas mais avançadas, astral, mental, etc, etc. A epigenética, né, é a ciência que estuda as alterações persistentes do DNA que não envolvem mudança na sequência de genes, né, em si. Então, epi é de origem grega e significa sobre. Epigenoma é conjunto de modificações que alteram os efeitos do DNA sobre o corpo, sobre o nosso corpo. Então é isso, como eu falei, né? Então é um estudo que está avançando muito, então muita coisa ainda vai se descobrir, né? Tem cientistas descobrindo, né, que realmente você não é só a genética que faz a mudança, né? Nós vamos mostrar aqui até esse caso aqui, né, do código divino da vida, né? Ative seus genes e descubra quem você quer ser. Então, é a possibilidade de ativação ou desativação dos genes com o poder do pensamento que esse doutor, né, o Kazuo Murakami, né, ele trouxe nesse livro, muito bom esse livro, vale a pena estudar. Ele fala, por exemplo, de que essa é a possível explicação, né, a epigenética e essa atuação do poder do pensamento sobre os genes, né, ativando e desativando ele, da célebre situação de pessoas que ficam com cabelo branco de repente. O meu aqui demorou para ficar assim, né? Eu digo sempre que cada cabelo branco desse é um aluno meu, né, no ensino. Mas assim, tem pessoas que quando passam por uma experiência muito forte, o cabelo fica branco de uma vez. Então isso é uma mudança provocada por algum fator emocional, por uma forma de pensamento,
um pensamento muito forte, uma emoção muito forte, e que altera o gene, porque o gene do cabelo branco já está ali, né? Faz com que ele seja ativado, né? Da mesma forma, um exemplo que ele dá é de quando aquela célebre situação de uma mãe que vê um filho passando por uma situação difícil, que ela é capaz de levantar um carro com a força da adrenalina que é jogada no sangue, com a energia do pensamento que vai estar atuando ali para modificar alguns genes, fazendo com que os genes da força, né, da capacidade de levantar coisas mais alto, levantar coisas que sejam muito pesadas e que a pessoa não tenha condições de levantar no seu estado normal, e que ela consiga fazer isso quando é ativado um gene, né? Então esse exemplo da mãe que carrega um carro para salvar um filho é também um exemplo que ele cita. No poder do pensamento também é algo muito normal a gente estudar, né, na teosofia. Esse livro mesmo de Annie Besant é só sobre isso, né? Poder do pensamento e seu controle cultivo. Então já faz parte de uma ampliação desse conteúdo estudar o poder do pensamento, né? E ela diz o seguinte, exatamente em 1900: quando um pensamento puro e elevado faz vibrar o corpo mental, expele-se deste partículas da matéria mais grosseira, as quais são substituídas pelas partículas de grau mais sutis, e deste modo se formam melhores materiais no corpo mental. Então, se a gente altera com isso a constituição do corpo mental, a gente vai alterar por tabelinha, né, por encadeamento, o corpo astral, o corpo físico, o corpo etérico, o corpo físico. Então, essas modificações energéticas, evolutivas, são naturais quando a gente vai crescendo espiritualmente. Então, é uma reação em cadeia aí acontecendo. No livro de Amit Goswami, né, Evolução Criativa das Espécies, ele trata dessa questão. Também diz: os próprios biólogos têm usado a palavra quântico como adjetivo para a evolução em ritmo acelerado. O ritmo acelerado pode ser bem rápido mesmo, pode ser o sintoma de saltos quânticos instantâneos. Então ele está falando justamente aí, né, de atuação da consciência sobre a matéria, atuação da consciência na microevolução, na criatividade quântica, né? Então é a capacidade da gente interferir no universo, não só no universo que está à nossa volta, como também, mais facilmente até, no nosso próprio universo, né? Acreditando que nós estamos curados, muitas pessoas, nós acabamos nos curando, né? Muitas pessoas usam essa prática de autocura, né, através desses processos, porque a mente é capaz de realizar proezas incríveis e a gente nem tem a dimensão de quanto ela é capaz. Aí você pergunta assim: e quando acontece uma modificação genética no indivíduo, como é que essa modificação genética ocorre de fato? Segundo as teorias, até mesmo científicas, não precisa recorrer a esoterismo não, são os raios cósmicos, né? Os raios cósmicos, aqueles raios mais sutis, de mais alta frequência, né, que provocam essa radiação, que é a radiação dita radiação evolutiva, né? Então esses raios cósmicos, eles atuam nos genes da gente, né, alterando aos pouquinhos, e aí, segundo a teoria, né, criando os seres mais aptos, e esses seres mais aptos conseguindo superar na sobrevivência os menos aptos, e a evolução se dá assim por seleção desse jeito, né, por seleção natural. Mas essa radiação evolutiva, ela pode ser uma radiação dita do Logos, não? Logos solar, né? Logos galáctico, o Logos planetário, que estão irradiando para a gente essas energias no sentido de fazer a gente crescer espiritualmente. Elas atuam na esfera do mental, na esfera do astral, e depois se manifestam também no etérico e no físico, né? Alguns autores têm modificado sua forma de pensar o universo por causa de experiências que até o Projeto Genoma mesmo trouxe, né, mudanças, né, experiências como regressão de memória, como determinadas terapêuticas que são utilizadas como cura, né, que fazem a pessoa entender uma energética elevada, né? E esse é um dos autores, né, o Francis Collins, que escreveu esse livro A Linguagem de Deus, foi responsável pelo Projeto Genoma. Então ele era o diretor do Projeto Genoma, né? E ele era um cientista totalmente ateu e mudou completamente o pensamento quando viu que existiam muito menos genes que a gente esperava, né, responsáveis pelas assim, características humanas diferentes das outras espécies, né?
Então está aqui, ó, após uma década esperando no Projeto Genoma encontrar pelo menos 100 mil genes, descobrimos que há apenas cerca de 10 a 25 mil genes que decodificam proteínas no genoma humano. Então, onde estariam essas características específicas do ser humano, ou do homem, que faz o homem diferir do chimpanzé, por exemplo, que são tão poucas, a porcentagem de diferença é muito pouca do chimpanzé para o homem. Então, onde estariam essas diferenças? Ele aí começou a entender que existe algo mais, né? Algo além que não o físico, né? Esse livro que eu falei, que ia dizer a vocês no início, né, 10% Humano, de Anna Collen, como os micro-organismos são a chave para a saúde do corpo e da mente. A gente não entende como, por exemplo, os micro-organismos nos ajudam na nossa coevolução. Então, a gente, quando tem um problema interno, né, de problema de saúde por vírus ou por alguma coisa, são micro-organismos que não estão interagindo bem com a gente, né? No processo de mutualismo, no processo de cooperativismo entre espécies. Então eles muitas vezes vencem a gente, mesmo sendo pequenininhos, né? A Guerra dos Mundos mesmo é um exemplo, né? Que os extraterrestres foram destruídos por micro-organismos, né? Que eles não esperavam que pudessem ser tão poderosos. Mas é interessante a gente entender que esses micro-organismos, quando a gente está em boa relação com eles e eles com a gente tem saúde e eles nos ajudam na nossa saúde. Por isso que os antibióticos são bons para algumas coisas e atrapalham muito a nossa saúde, porque eles matam também os micróbios que são muito úteis para a nossa saúde também, a flora intestinal mesmo, determinados micro-organismos que ajudam também na nossa proteção. Então, isso é tão interessante que nesse livro é dito o seguinte, que para cada célula nossa existem 9 outras células que não são nossas, que estão aí em mutualismo conosco, num processo de, não é parasita, né, mas é um processo de interação interespecífica, e nessa interação a gente acaba ganhando muito. Então, por isso que o Projeto Genoma não foi capaz de dizer muita coisa, mas teve um projeto logo depois, do que muita gente não fala dele, que é o projeto Microbioma Humano, que mostra todos os biomas que tem em volta de nós e como eles são importantíssimos para definir as características que faltam, não todas, porque algumas delas são energéticas, mas muitas no âmbito etérico e vital, do corpo vital da gente, está associada à energia dos micro-organismos que estão junto conosco. Eles fazem parte da nossa aura, eles interferem na nossa produção energética, na nossa produção biológica e no nosso caminho evolutivo também. Mais uma coevolução. E a Annie Besant, no livro O Homem e Seus Corpos, já dizia isso. Olhem bem o que ela diz. Os sábios dizem-nos que existem em nossos corpos micróbios amigos e inimigos. Uns prejudicam-nos, outros precipitam-se sobre esses e exterminam-nos, devorando vorazmente todos os nocivos intrusos e toda a matéria afetada. Há micróbios vindos do exterior que nos assaltam e devastam os nossos corpos com todos os horrores da doença. Há outros, porém, que velam pela nossa saúde e assim, por esse processo, renovam-se incessantemente os materiais que constituem o nosso traje corpóreo. Então veja aí como não são só os anticorpos, né, que nos defendem, não. Tem micro-organismos que nos ajudam também, que são amiguinhos nossos, né, mesmo sem saberem, né, ou sabendo dentro de uma outra esfera de consciência diferente, né, uma esfera evolutiva que nos une a todos. Então veja como é legal essa questão de a gente perceber que existem aí coexistências, né? E como existem também pessoas que não são afetadas por vírus. Nós passamos por uma pandemia terrível aí em que o vírus foi um causador de mudanças na economia, mudanças na nossa rotina, na nossa maneira de ser, no nosso psiquismo, porque muitos ficaram em depressão, muitos ficaram ansiosos, e isso tudo associado a pequenos micro-organismos, como eles afetam a gente nem se dá conta, só quando a gente passa por experiências como essa, a gente passa a refletir. E olha que depois que muda, muita gente nem lembra mais. Tem gente que nem quer saber mais de vacina, ninguém lembra mais que existiu Covid no nosso planeta, e é importante que a gente esteja atento para que não aconteça novamente essa experiência, certo? Existe uma autora chamada Lynn Margulis, também muito importante para esse assunto, que ela trouxe esse livro, O Planeta Simbiótico, e muitos outros, que
tratam de uma evolução diferente. Ela não entende que o ponto alto, né, o protagonismo da evolução está no combate entre as espécies, né, na seleção natural através de competição. Mas ela diz que algumas formas de evolução não poderiam ter sido através de um processo de disputa de território, mas sim através de união entre as criaturas. E ela diz que a máxima principal da evolução é essa união, esse processo de simbiogênese, como ela chama, né? A evolução através da cooperação natural de subsistemas vivos. Ela diz que até a própria transformação de uma célula procarionte em uma célula eucarionte, que é uma célula de organismos superiores, mais avançados na evolução, ela não poderia se dar se não fosse através dessa simbiogênese, a agregação de pequenos micro-organismos, células dentro de células que vão cada uma exercendo funções diferentes e se agregando, se ajudando mutuamente, para que forme um organismo mais avançado, mais complexo. Então essa é a defesa dela, que vários autores, né, discordaram e vários foram contra isso, assim, porque parecia até uma coisa mais esotérica, mas não era nem só por isso, porque discordavam mesmo, né? Mas outros autores não. Por exemplo, a gente tem autores que estudam a cognição, estudam a biologia, a árvore evolutiva. Então esse livro aqui, A Árvore do Conhecimento, As Bases Biológicas da Compreensão Humana, de Humberto Maturana e Francisco Varela, mostra que eles defendem a ideia da autopoiesis, que é outro conceito importante para a gente aqui na evolução, que é o processo de auto-organização e autorregulação dos seres vivos, mostrando que nós temos uma energia no sentido contrário à entropia, que é a desorganização do universo. As coisas tendem a se desorganizar. Se você deixa um carro sem limpar, sem lavar, ou uma casa sem varrer, sem fazer a higienização dela, ela vai se deteriorando, as coisas que acontecem nela se deterioram. Já os organismos vivos não, eles têm processos de regeneração, de autocriação, que é a autopoiesis, porque poiesis é criação, autopoiesis é autocriação. Então, nós temos um estado de gênese constante, como dizia o Teilhard de Chardin, né, no seu livro Fenômeno Humano. Então estamos em constante estado de gênese porque somos seres vivos que estão alimentados por células vivas e seres vivos num nível transcendente, numa esfera superior. Nós temos modelos organizadores biológicos, nós temos perispírito, nós temos corpo astral, nós temos algo que garante que a organização das células aconteça do modo que nós entendemos a biologia, né? E que dificilmente os biólogos conseguem explicar porque existe essa organização tão grande, nega-entrópica, né? Que nega a entropia, entropia negativa, porque mantém a ordem dentro desse caos, dessa desordem. E esses dois autores passaram a utilizar esse conceito em várias outras esferas, né? Estão mostrando aqui o Ouroboros, né? Mostrando que eles estão defendendo essa ideia de que nós temos essa possibilidade de autorregeneração, de autoinfluência das energias que estão dentro de nós, e a própria célula também atua nesse sentido, né? De uma auto-organização. Nós temos capacidade de regeneração porque temos um mecanismo para isso, temos uma energia atuando aí. Então toda a ordem depende de uma energia, porque se você tira a energia dessa ordem, as coisas se destroem aos pouquinhos por um processo de entropia mesmo, né? De autodestruição. Esse autor, o Ilya Prigogine, que é químico, físico, biólogo também, ele criou esse conceito aí, né, de estruturas dissipativas, né, considerando a possibilidade de negantropia ou de entropia negativa, né, e mostrando que existem estruturas dissipativas no universo e que nós, na nossa vida, nos nossos processos de vida, nós temos a organização das coisas acontecendo. A teoria do caos é muito útil para a gente, porque ela defende a ideia de que dentro do caos existe ordem. Se você olhar mais de perto o caos, mais a fundo, você vai encontrar alguma ordem, porque é uma lei de uma natureza que nós não conhecemos e que está lá mais profunda, né, enraizada nas suas raízes, né, nas raízes estruturais do universo. E se você for mais adiante, vai encontrar desordem de novo, caos. Se for mais adiante ainda, então essa alternância entre caos e ordem é a estrutura do universo, né? É algo que a gente vai encontrando, né, dentro de cada escala da criação, né, os módulos de criação que vão mostrando talvez até uma
como se fosse um registro de todo o processo cíclico do nosso universo, né? O James Lovelock, ele é outra figura importante com sua hipótese Gaia, que defende que a Terra é um ser vivo, né? Algo que já muitas culturas esotéricas já falavam há muito tempo. Esse livro, muito bem ilustrado, né, Gaia, Cura para um Planeta Doente, é muito importante, muito interessante. Ele defende a ideia não só de que o planeta é um ser vivo, mas de que a gente precisa mudar a nossa atitude com relação ao planeta, porque, por exemplo, a medicina evoluiu muito quando deixou-se de lado somente as questões anatômicas para estudar as questões fisiológicas do homem. E quando se estuda as questões fisiológicas, se sabe o que deve ser feito para curar algumas coisas que fazem a gente adoecer. Então, a Terra a gente conhece anatomicamente ela ainda, mas não fisiologicamente. Então, a geofisiologia é algo que ainda está é uma ciência que está nascendo, está crescendo ainda, e ele defende essa teoria. Ele já falou algumas vezes data limite da Terra, que a Terra só sobreviveria até determinada época, já alterou essa data e tem estudado muito isso, tem sido um consultor muito importante para esse entendimento da nossa evolução na Terra, esse crescimento, né, do entendimento da Terra como um ser vivo. Na década de 60, né, 1964 aproximadamente, ele fez uma tese de doutorado que era sobre justamente esse assunto, a hipótese Gaia, e lá na época muitos biólogos nem queriam saber, achavam que era místico demais, que não tinha nada a ver isso, mas ele defendeu muita coisa que tinha fundamentos incríveis e que recentemente, nos anos 90, quando houve um ressurgimento da preocupação ecológica, camada de ozônio e essas coisas todas, os desmatamentos e a superpopulação, fez as pessoas reverem, né, esses pensamentos. Esse modelo que está aqui do lado é o modelo das margaridas, é bem interessante. Ele mostra, por exemplo, que se você tiver um planeta só de margaridas, é um modelo matemático, gente, é uma coisa assim que ele criou como forma de explicar a hipótese Gaia de que o planeta é um ser vivo. Bom, no seu modelo das margaridas, que é esse que está aqui do lado, ele mostra um gráfico aqui de como que seria se por um acaso a temperatura da Terra fosse crescendo. Então esse tracejado aqui representa a temperatura da Terra. Uma coisa curiosa é que ele disse que se a Terra fosse toda composta de margaridas, mais escuras ou mais claras, brancas ou negras, no primeiro momento que o calor começasse a aumentar, as margaridas do centro iriam morrendo, não sobrevivendo. Aquelas que são brancas, que sobrevivem pouco ao calor, elas não iriam sobreviver a esse calor excessivo aqui. Algumas brancas iriam sobreviver nos trópicos e algumas pretas sobreviveriam no polo. Depois, aos poucos, elas começariam a sobreviver, a refletir a luz do sol, e aí conseguiriam migrar para o Equador, e aí você teria as pretas se aproximando do cá, porque elas conseguem absorver o calor. Aí aos poucos, cada vez mais iriam diminuindo as brancas no Equador e as pretas iam predominando, até que no final somente as pretas sobreviveriam no Equador, porque elas refletem o calor do sol. As brancas sobreviveriam mais nos polos, né, por conta da temperatura, e porque a temperatura estaria muito elevada, e essa temperatura aqui dos polos já estaria mais próxima da temperatura que as margaridas brancas sobrevivem. Então, com isso, ele mostrou que com apenas 2 espécies no planeta, eles conseguiriam manter uma homeostase de temperatura que seria garantida pelas margaridas e sua absorção e reflexão de luz. E nesse período aqui somente o planeta Terra sobreviveria, ou as margaridas sobreviveriam, e depois começaria a crescer de novo, porque elas também não iriam conseguir resistir a uma faixa de temperatura muito assim alta, né? Uma faixa de temperatura muito alta, de calor muito intenso. Então, aí ele diz, se com uma quantidade de seres vivos tão pequena como essa do modelo que ele colocou, era possível manter por um certo tempo a homeostase, imagine com a biodiversidade que nós temos na Terra, como o planeta consegue manter, né, a sua estabilidade, e aos poucos ele vai conseguir manter isso mais quando essas especializações forem acontecendo no processo evolutivo da Terra, né? E aí ele fala também dessas relações ecológicas entre as espécies associando também a nossa relação com o planeta Terra, que é um ser vivo, né?
Então, nesse livro Cura para um Planeta Doente, ele também fala de que existem esses vários tipos de interações, né, o neutralismo, né, que tanto uma espécie como a outra se mantém neutra, né? Então tem essa do competição, em que as duas perdem, o amensalismo, que uma perde, a outra fica neutra, o parasitismo, em que uma ganha, a outra perde, a predação também, que uma ganha, a outra perde no processo da alimentação, né? É diferente porque uma há a devoração da espécie. O comensalismo, em que uma ganha e a outra está neutra, e essas duas aqui, que é a protocooperação e o mutualismo, em que as duas ganham. Então, o ideal é que o planeta Terra e nós que vivemos nele possamos ter uma interação de protocooperação ou de mutualismo entre a espécie. Então, a gente conseguir interagir com o planeta sem que ele seja prejudicado e assim, consequentemente, o planeta não nos prejudicará também. Então, para isso acontecer é difícil, porque a gente precisa conhecer muito mais o planeta, desculpe, conhecer muito mais essa interação que a gente tem com o planeta, e para isso a gente precisa de um estudo de geofisiologia que a gente não tem ainda. Tá? Então esses dois são os dois almejados, os dois importantes para a gente buscar. Né? Já Fritjof Capra, no seu livro Teia da Vida, ele diz: a teoria Gaia, assim como o trabalho anterior de Lynn Margulis em microbiologia, expuseram o erro da estreita concepção darwiniana de adaptação. Ao longo de todo o mundo vivo, a evolução não pode ser limitada à adaptação de organismos ao seu meio ambiente, pois o próprio meio ambiente é modelado por uma rede de sistemas vivos capazes de adaptação e de criatividade. Portanto, o que se adapta ao quê? Cada qual se adapta aos outros, eles coevoluem. Então veja que interessante essa afirmação, porque resume tudo isso que a gente falou, né? Na verdade, a gente interage com a Terra coevoluindo com a própria Terra, inclusive. Então a gente ajuda na evolução da Terra, teoricamente, né? A gente pode ajudar pelo menos, e a Terra ajuda na nossa evolução, como cada micro-organismo da Terra, como cada micro-organismo que constitui o nosso corpo, também participa desse processo de coevolução e não de adaptação propriamente, né? Existe um exemplo que vários livros citam da chamada ameba Dictyostelium discoideum. Essa é a teoria, né, da lição das amebas, né? Interessante, a teoria do grande corpo. Tudo o que acontece com a Terra acontece com os filhos da Terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo que faz a teia, ele faz a si mesmo. Isso deu origem até ao título do livro de Fritjof Capra, né, A Teia da Vida. Foi um livro escrito em 1996 e que fez o Fritjof Capra pender para o lado mais biológico, né, como muitos teóricos de física quântica também fizeram isso. Aqui é a experiência dos cachins, bem interessante, mostrando que existe uma possibilidade de cooperação natural entre as espécies, né? E essa é uma teoria do grande corpo, né? A teoria do mutualismo entre as espécies, com a experiência dos cachins. Eu vou mostrar aqui para vocês. A teoria dos cachins é muito interessante porque, como nós falamos dessa ameba, essa é um tipo de ameba que ela digamos, com ela acontece a teoria de Malthus, né? Que o alimento cresce em progressão aritmética e a espécie em progressão geométrica. E num caso desse, tem mais espécie do que alimento para ela sobreviver. E aí acaba a espécie morrendo, sendo destruída. Isso não acontece em quase nenhuma espécie, a não ser nesse caso das amebas, né? Que quando isso acontece, elas precisam de alguma solução, né? A vida tem que dar alguma solução para isso, né? E a solução que a vida achou foi de se agruparem, né? Então essas espécies acabam se agrupando, formando estruturas de micro-organismos que conseguem fazer um movimento até chegar ao alimento. E quando elas fazem esse movimento até chegar ao alimento, elas conseguem alimentar todas as células que se reuniram, né, dessas amebas para poder se alimentarem. Elas se dissipam de novo e voltam a viver numa região onde tem mais alimento para elas. Então esse processo de mutualismo que elas têm entre si ajuda elas no processo evolutivo, né?
Então isso que é uma lição para a gente. E veja que existe uma espécie, né, na África, que são os caxins, ou pelo menos existiu essa espécie, estudada aí, né, por vários, estudada, né, por cientistas, né, especialmente por esse Gilead, que é um autor que escreveu esse livro, The Caxins, né? Eles também, como não tem geladeira, não tem forma de preservar o alimento, eles têm que caçar o alimento todo dia para poder sobreviverem. Às vezes não conseguem alimento suficiente, ou às vezes conseguem alimento em abundância, sobra, não conseguem guardar para o outro dia. Então eles resolveram juntar com outras tribos, e ao juntarem com outras tribos, eles destinam uma pessoa de cada tribo para poder ir naquele dia para conseguir alimento, aí acabam conseguindo uma quantidade grande de alimento, essa quantidade de alimento é distribuída entre eles, aí depois eles se separam e juntam de novo a cada dia. Então isso é um caminho similar ao das amebas que nós mostramos nesse instante, acontecendo entre seres que estão fazendo sua cooperação natural. E essa cooperação natural pode crescer se a nossa espécie amadurecer nesse sentido biológico, no sentido de evolução da vida, atuando na evolução da forma. Então esse exemplo da lição dos caxins é muito interessante como experimento e como forma da gente compreender qual seria o melhor caminho para a humanidade, esse caminho da união, esse caminho do crescimento interno. Já um outro livro que avança em cima da hipótese Gaia é O Despertar da Terra, de Peter Russell, que tem uma hipótese do cérebro global. Ele defende, né, que não só a Terra é um ser vivo, mas ela tem cérebro. Ela tem a capacidade de se unir em forma de cérebro. Quando aqui na Terra estiverem 24 horas por dia, 200 milhões de seres em estado de meditação, gerando uma sintonia, uma sincronicidade na frequência de Gaia, 8 ciclos por segundo, toda a lógica de catástrofes se desarmará. A força de elevação em harmonia se concretizará e galgaremos a expansão e a manifestação da consciência planetária. Então ele defende a ideia de que aos poucos a Terra está se unindo, nós somos os neurônios da Terra, através das conexões da internet, isso está fazendo sinapses entre nós, e esses neurônios um dia vão emitir um pensamento. Da mesma forma que um neurônio cerebral não consegue saber o que o cérebro está pensando, ou o pensamento que o cérebro tem, porque é um nível muito superior ao dele, nós também não saberemos o que a Terra estará pensando nessas conexões cerebrais que a gente vai ter. Mas a gente vai ter vislumbres disso, acontecimentos ocorrendo a partir da inteligência da Terra, e a gente entendendo isso como ou coincidência, ou milagre, ou sincronicidade, como quer que a gente chame, né? Bom, no livro As Cartas dos Mahatmas para Alfred Sinnett, volume 1, também é dito que a Terra é um ser vivo e que possui consciência. Nós temos essa fala aqui: os mundos dos efeitos são locas. Os mundos dos efeitos não são locas ou localidades. Eles são a sombra do mundo das causas, suas almas, mundos que possuem, como os homens, seus 7 princípios, que se desenvolvem e crescem simultaneamente com o corpo. Desse modo, o corpo do homem está unido ao corpo de seu planeta. Então veja que interessante, porque mostra que realmente existe uma vida macrocósmica que a gente nem consegue conceber no universo, num planeta, né? O planeta é um ser vivo, um macro ser vivo que a gente ainda desconhece, né? Aqui são ilustrações, né, do YouTube que eu trouxe mostrando o processo, né, um vídeo de Peter Russell sobre a hipótese do cérebro global, mostrando a Terra, mostrando aqui, por exemplo, que para que uma célula possa existir é preciso de uma ordem de grandeza de 10 bilhões, né? 10 elevado à 10ª potência, que é 10 bilhões, né? Então você precisa de 10 bilhões de átomos para que uma célula possa ser criada. É uma exigência quantitativa para um salto qualitativo, né? Então é como se fosse uma massa crítica necessária, né? Da mesma forma, ele disse que para existir um cérebro é necessário ter 10 bilhões de células nervosas acontecendo, um cérebro pensante, né? Então isso parece um número mágico, né? 10 elevado à 10ª potência, né? E aí surgiria também elucubrações que a gente poderia fazer. Será que para a Terra ter um seu primeiro pensamento, ou se tornar um ser pensante, ela precisaria ter 10 bilhões de cérebros? Por enquanto nós temos 7, alguma coisa bilhões de habitantes no planeta. Não temos ainda 10 bilhões de habitantes.
Quando isso acontecer, será que vai haver o despertar da Terra e a gente vai conseguir ter o tal cérebro global e a Terra vai conseguir pensar e a Terra vai conseguir realizar proezas incríveis, ajudando o nosso processo evolutivo ainda mais? Essa é a grande questão. Então, nesses encadeamentos que ele começa a desenhar, mostrando as conexões que podem existir entre as células, né, fazendo redes neurais, pode isso acontecer na própria Terra, e isso já acontece de alguma forma mais ágil hoje com a internet, né? E aí a gente vai vendo mais conexões, e quem sabe quando a gente tiver uma grande conexão, não aconteça algo que ele disse que também que pode acontecer, porque quando a gente concentra muitas pessoas nas cidades, acaba gerando uma coisa que é similar aos organismos quando eles têm muita célula, mais célula do que alimento, então ocorre o que? O câncer. Então, para que não aconteça o câncer na Terra, nesse processo evolutivo, que geraria um ponto de ruptura e não um ponto de mutação, a gente precisa saber se distribuir sobre a Terra e saber atuar sobre a Terra sem interferir negativamente nela, né? Então, as cidades são grandes exemplos de câncer, são como se fossem metástases da Terra e que precisam ser muito bem estudadas por urbanistas, por gestores e pelo entendimento de como a gente pode fazer com que as construções e a nossa vida, nosso habitat na Terra não seja prejudicial para a própria Terra. Então essa comparação é muito interessante que ele fez em 1982, quando ele escreveu esse livro, O Despertar da Terra. Espero que a gente possa ter um resultado favorável futuro em tudo isso, né? Um outro autor, que é Léo Vilaverde, né, escreveu um livro Biocosmos, o Universo Vivo, a contestação do Big Bang. Eu até já fiz uma palestra que abordou um pouco mais sobre isso, né? Vocês podem ver no nosso canal, se procurarem vão encontrar. Posso colocar também aqui no cardzinho aqui para vocês. Então, assim, essa concepção dele, ele é um autor brasileiro, né, que também traz uma ideia de que não é só a Terra que é um ser vivo, mas o próprio cosmos em si, o próprio universo é vivo. E ele, sendo vivo, processa uma evolução ainda mais macro, né? A evolução cósmica, a evolução do sistema solar, a evolução da nossa galáxia, tudo isso dentro de um plano bem mais amplo de evolução, né? No compêndio de teosofia, o Charles Leadbeater diz: o fim de toda a evolução foi produzir um ego, ou alma, que seja uma manifestação da mônada. O ego, por sua vez, evolui para isso, desce e se introduz sucessivamente num certo número de personalidades. Os homens que ainda não adquiriram esta noção consideram a personalidade como o próprio ser. Por consequência, vão viver se não para ela e pautam sua existência atendendo unicamente ao que julgam seu interesse momentâneo. Em compensação, o homem que a compreende claramente vê ser a vida do ego a única coisa importante e que é para o desenvolvimento do ego, que a personalidade deve ser utilizada. Neste livro a gente vê aí essa informação, né, de que a gente tem um processo todo de evolução que precisa ser entendido, né, em toda a sua gama, em todo o seu processo, né, mostrando que existe uma evolução da alma que vai interferindo em todos os caminhos, né, evolutivos biológicos que a gente tem, que a gente passa, né. Ainda no livro O Homem, Sua Origem e Evolução, Sri Ram diz: no curso da evolução e principalmente naquela parte com a qual estamos particularmente relacionados, ou seja, a evolução humana, fases sucessivas de consciência surgem como faixas de um espectro movente. Então, é esse encadeamento que falamos nesse instante, né? Então, a evolução envolve não apenas as várias espécies biológicas, mas a vida e a forma em todos os seus aspectos, incluindo a mente e a matéria. Ginarajadasa, já em Fundamentos de Teosofia, fala: se pudéssemos compreender o que é a consciência, realmente acharíamos a chave para todos os problemas da evolução, pois a consciência é a mais elevada expressão daquela existência una, que é ao mesmo tempo força e matéria, forma e vida. Então, gente, é uma síntese de tudo isso, né? Essa evolução da vida acontece exatamente dentro desse caminho que a gente tem traçado, né? Que a gente diz, não, é uma evolução espontânea, não tem como fugir dela, mas tem como a gente conhecer os percursos
conhecer os caminhos mais rápidos, os caminhos mais lentos, ainda que não seja passando por cima de nada, de nenhum aprendizado, de nenhum crescimento, porque a gente não tem como passar por cima, porque a vida cobra da gente quando a gente não aprende alguma coisa. Então a gente entender o que precisa ser aprendido para poder a gente saber onde buscar, o que buscar e o que fazer nesse caminho evolutivo. Esses são os recursos que a gente tem, né? Então, a primeira grande maravilha a respeito da consciência é que o todo está nas partes e a totalidade na unidade individual. Pois, embora a consciência num elétron seja uma cabeça de alfinete da consciência, essa minúscula unidade está ligada à vasta totalidade da consciência que é o Logos. Tudo dele está ali, embora nós, com nossas limitações, possamos descobrir dele somente o elétron. O mesmo ocorre com todos os tipos de consciência animando as formas. É graças a isso que a gente conhece até um pouco mais o universo, através da analogia, né? Porque até mesmo os seres mais evoluídos na Terra, os mestres de sabedoria, não sabem tudo, não conhecem até o fim de toda a consciência absoluta e transcendente. Então, através de analogias, a gente consegue ver a parte no todo, o todo na parte, e a gente conhece também o processo evolutivo dessa maneira, né? E Radha Bourdieu, no seu livro Regeneração Humana, diz: a regeneração moral e espiritual será a forma mais atuante até mesmo para produzir progresso material. Em toda parte vemos esforços que são retardados em virtude do egoísmo, das tensões e da indiferença. Portanto, o progresso terá de girar em torno de uma nova perspectiva, de novas atitudes. Então veja que esse é o caminho da nossa regeneração humana, né? Os processos que está aí caminhando, o que a gente precisa estar de olho nele, saber o que está acontecendo, se a gente está conseguindo seguir os caminhos melhores mesmo. Quanto mais a vida evolui, tanto mais consciência é liberada. Uma forma preenche satisfatoriamente a finalidade evolutiva quando, através dela, pode se manifestar plenamente a consciência encerrada da vida que anima. Então, pessoal, essa era a mensagem que queríamos deixar para o final. Agradeço a atenção de vocês terem ficado até aqui, até o final. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal se gostaram desse nosso conteúdo, e são conteúdos como esse que a gente vai estar colocando no canal o tempo inteiro. Deixem um like aí que ajuda muito a gente, né? Um like nesse vídeo se gostaram. Façam comentários quando necessário e apertem o sininho se quiserem ter notificações sobre os vídeos que a gente tem lançado, né? Muita gente não sabe, mas se vocês entram no YouTube já com a conta de vocês vão ter lá já de cara as informações dos canais que vocês se inscreveram, e se apertarem o sininho e colocarem assim para tudo, né? Vocês quiserem que sejam anunciados para todas as notificações que forem colocadas nossas, vocês vão receber sempre assim as imagens dos vídeos aparecendo, a thumbnail dos vídeos, né? Que é a capa do nosso vídeo aparecendo para vocês, e isso vai ser útil para vocês terem acesso a novas informações que a gente trouxer aqui para o nosso canal. Fiquem conosco, façam parte dessa grande família nossa aí, da cultura esotérica que a gente tem trazido aqui para vocês, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, eu espero, né, que estejam conosco no próximo vídeo. E um grande abraço para todos e todas.